Nesse vídeo eu vou te explicar que Lugol não é um bom suplemento para tireoide e ao usar essa medicação você pode acabar tendo um problema da tireoide. Eu sou o Dr. Jonatas Catuna, cirurgião de cabeça e pescoço, é o especialista em doenças da tireoide. A minha especialidade é a que mais trata as doenças da tireoide, tanto os casos de hipo ou hipertireoidismo, como nos casos de câncer de tireoide, bócio, nódulos. Então, experiência acumulada ao longo de vários anos. Tenho mestrado, doutorado, atendo diversos pacientes, tanto aqui em Fortaleza, na consulta online, pacientes de todo o Brasil. Trabalho no maior hospital público aqui do Ceará, que é o HGF. Então, sei bem do que eu estou falando e nesse vídeo eu quero te ajudar a que você evite esse erro de se expor a algo só porque viu um vídeo de um doutor da internet indicando, recomendando esse tipo de suplemento, que na verdade não é um suplemento, tá? Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui as imagens e ao final do vídeo eu vou te explicar quais são os riscos, o que é que acontece quando você toma Lugol sem precisar, tá? Deixando bem claro, Lugol é um medicamento e não é para você se automedicar, pois você não consegue se dar um diagnóstico e você não tem como corrigir as consequências desse tratamento, tá? Então não faça isso, não se medique por conta própria, né? Então vamos lá, cadê aqui? Pronto, aqui está a glândula tireoide. Então a glândula tireoide fica localizada no pescoço. Por ser uma glândula, a função dela é produzir hormônios. Ela produz o hormônio T3 e o hormônio T4, que eles vão regular o metabolismo energético do corpo e regular a temperatura corporal. Por conta disso, esses hormônios mexem com o corpo todo. Então, doenças hormonais da tireoide vão afetar o corpo todo, vão ter um impacto na sua saúde física, mental, no seu peso, na sua disposição. Então, isso é um fato. A tireoide precisa estar funcionando bem para que você se sinta bem e não tenha sintomas nem de hipotireoidismo, nem de hipertireoidismo, nem bócio. Outro fato, você precisa de iodo na sua alimentação para que a tireoide consiga funcionar de forma adequada. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. De um livro de fisiologia. Esse livro é um livro de fisiologia que na faculdade de medicina, no primeiro ano, você lê ele todo. É um livro dessa grossura, que aqui é um dos capítulos que mostra a fisiologia do sistema endócrino da glândula tireoide. Então, na alimentação, a gente ingere iodo, que a quantidade diária recomendada é em torno de 200 a 400 microgramas de iodo, e parte desse iodo, você consegue ver aqui que a tireoide só vai captar uma parte dele, é o principal órgão que capta o iodo. Esse iodo, a tireoide vai produzir os hormônios tireoidianos. Então, nos vídeos de iodo, eu já tive paciência para assistir quanta baboseira, e eles separam o iodo em orgânico e inorgânico, como se fossem coisas diferentes, como se fosse seguro utilizar o iodo inorgânico que contém no Lugol. Mas na prática, você ingeriu o iodo inorgânico, o iodeto, e a sua tireoide vai transformar esse iodeto em hormônio tireoidiano, que seria o iodo orgânico. Então, no final, se você toma o iodo inorgânico, a sua tireoide pode transformar em iodo orgânico, em hormônio tireoidiano, e você ter consequências disso, tá? E boa parte do iodo em excesso, a proteção que Deus nos deu para evitar que você, nesse erro de usar Lugol, a proteção é que boa parte desse iodo vai sair pelos rins, vai ser excretado, vai sair na urina, tá? Então, ainda bem que isso acontece, né? Então, se você busca um suplemento para ter uma quantidade boa de iodo, existe na farmácia. Uma das recomendações é, de fato, na gestação e na amamentação. É um período em que o corpo precisa de mais iodo, e existe na farmácia suplementos de iodo como esse daqui, que eu deixei na imagem, em todo polivitamínico de A a Z, esses polivitamínicos que tem lá diversas substâncias, eles contêm iodo, e em geral é nessa quantidade aqui, 200 microgramas, que é uma quantidade boa, né, mais ou menos cobre as necessidades diárias. O iodo contém no sal de cozinha, então hoje em dia ninguém tem deficiência, é algo bem raro, mas mesmo assim, se você quiser utilizar, né, para algum benefício próprio, né. Agora, no Lugol, o que é que acontece? Existem diversos vídeos de profissionais que basicamente estão copiando e colando conteúdo, não têm experiência própria com tireoide, não tratam pacientes, não sabem o que acontece, não entendem fisiologia, não sequer leram o livro, né, recomendando o uso de Lugol. Lugol, a cada gota de Lugol contém 2,5 miligramas, né? 2,5 miligramas de iodo, de iodeto, é o equivalente a 2.500 microgramas de iodo, é uma quantidade muito alta, uma gota, e eles recomendam que você bote 5 gotas. Então, é uma quantidade assustadoramente alta que com certeza vai ter riscos e vai prejudicar a sua tireoide. Como eu mostrei, boa parte do iodo vai sair na urina, mas em algumas pessoas esse excesso pode ser prejudicial. Então, os riscos de se usar o Lugol
são esses aqui. Existem dois fenômenos bem estabelecidos, que inclusive a gente usa isso no tratamento, que um deles é o efeito Wolff-Chaikoff. O que acontece? A tireoide tem um mecanismo de defesa. Se você dá muito iodo, para que ela não transforme todo esse iodo em hormônio, ela meio que se fecha e para de absorver o iodo e para de produzir hormônios. Então, acaba que o paciente desenvolve um hipotireoidismo transitório. Esse efeito Wolff-Chaikoff é inclusive abordado nos pacientes que têm hipertireoidismo, que não está funcionando no tratamento com o Tapazol, a gente dá iodo, dá Lugol para o paciente, para que isso ajude a ele a entrar no hipotireoidismo. Então, pessoas normais que usam iodo, usam Lugol, o que é que vai acontecer? O TSH vai começar a subir, indicando que esse paciente entrou em hipotireoidismo. E nos vídeos de Lugol já vi que eles falam que isso é normal. E isso não é normal. Um hipotireoidismo é uma doença séria que vai trazer diversas repercussões, pode aumentar o seu colesterol, pode aumentar a sua pressão, pode aumentar a sua resistência à insulina, vai lhe fazer ter menos energia, disposição, vai aumentar o seu peso por conta desse uso desse Lugol. Não é normal, tá? O outro efeito que pode acontecer é o oposto. Alguns pacientes que tenham predisposição, por exemplo, pacientes que tenham um bócio, que tenham nódulos, esses nódulos podem pegar esse iodo e começar a transformar isso em hormônio tireoidiano. E o paciente vai ter um hipertireoidismo. É o efeito George-Basedol. E o terceiro efeito, que pode acontecer também, como é uma substância e você está usando uma dose muito alta dessa substância, você pode ter hepatite medicamentosa. Inclusive, hepatite medicamentosa pode levar a uma insuficiência hepática aguda, gravíssima, pode ir parar na UTI ou até precisando de um transplante hepático. Então, não se medique por conta própria, principalmente numa superdosagem. O que faz a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E a quantidade de iodo que você está tomando, se expondo ao Lugol a 5%, é um veneno, é uma quantidade altíssima, tá? Então, essa é a minha mensagem. Peço que você encarecidamente deixe seu comentário. Se for para criticar, não deixe. Não assista meus vídeos se você não concorda com o que eu falo, se você prefere seguir médicos integrativos que nem sequer têm mestrado, doutorado, nunca estudaram, não atendem pacientes, não têm residência médica, tudo bem. Mas não venha aqui nos comentários criticar o meu trabalho, criticar os meus pacientes, os meus seguidores, tá? Você que suporta o meu trabalho, já te peço, curta esse vídeo, isso ajuda bastante a essa informação chegar nas pessoas certas, as pessoas que estão cegas acreditando nessa informação, que é extremamente errada, extremamente prejudicial. Compraram Lugol por conta própria, induzidos por vídeos de internet, estão lá usando essa substância, né? Sabe lá o que vai acontecer, tá bom? E é isso, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, valeu!